Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém, querido, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você faz. Antes de fazer apresentações ou agradecimentos, eu quero mudar um pouquinho. Eu estava ali sentado enquanto nós estávamos adorando. E eu sou um pastor presbiteriano, tá, irmãos? Mas sou crente, tá? E Deus falou comigo ali enquanto estava sentado, para a gente mudar um pouquinho a estrutura daquilo que a gente ia fazer aqui agora. Você já teve a sensação de acordar de manhã e vem na tua mente assim: eu tenho tantos problemas para resolver. E você acordar de manhã já cansado? Você já teve essa sensação ou não? Você já teve a sensação de acordar de manhã e sentir um vazio que parece que nada preenche? Você já teve a sensação durante o seu dia de pensar que Deus não está ouvindo suas orações? Que você já orou tanto, já buscou tanto, já clamou tanto a Deus, você já fez campanha, você já fez tantas coisas, e parece que Deus não tem ouvido, parece que Deus não tem dado uma resposta à altura que você espera. E a gente sempre espera mais de Deus, né? Porque nós sempre queremos mais. A gente às vezes não exercita o contentamento no nosso coração. Parece que o muito é sempre pouco. O muito nunca é o suficiente para nós. E a gente quer mais, quer mais, quer mais. E de repente Deus já está fazendo, ou falando, ou agindo de maneiras que você nem está vendo. Porque Deus, ele não precisa se manifestar na nossa frente para dizer que Ele é Deus. Deus age no sobrenatural, onde nós não vemos. Deus quebra barreiras aonde você não vê. Deus muda coração. Nós não mudamos nada, irmãos. Você não consegue mudar o interior de uma pessoa, mas o Espírito Santo de Deus consegue. Eu não sei como é que você levantou nessa manhã hoje. Essa semana parece jargão de pregador, né, pastor? A gente chegar no púlpito e falar: tivemos muitas lutas para chegar aqui. Mas essa semana foi uma semana extremamente difícil. Não pensem vocês que pastor não tem luta, tem. E foi uma semana muito difícil para chegar aqui no púlpito hoje. E quando eu estava ali, Deus falou comigo: tem pessoas aqui que estão sentindo esse mesmo vazio na alma, sentindo que o Senhor às vezes não responde, que o Senhor não faz. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o Deus de milagre está aqui nessa noite. O Deus de milagre está presente aqui nesse lugar. Eu não sei se você sente a presença de Deus, mas eu sinto a presença do Senhor fortemente nesse lugar. Hoje é uma noite de cura, de libertação. Eu não vim aqui para falar de dinheiro, porque o Deus a quem nós cremos é dono do ouro, da prata, do ar que eu respiro. Eu não vim aqui para falar de dinheiro. Eu vim aqui para falar sobre a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. E quem sabe você está vivendo uma luta, às vezes na área financeira, e as finanças desencadeiam um relacionamento com problema na área conjugal, desencadeiam um problema com filhos, nos negócios. Só você e Deus sabe o que você está passando. Mas esse Deus que está presente aqui, Ele pode mudar a história da tua vida. Deus não fez milagre só no Velho Testamento. Jesus não fez milagre só no Novo Testamento, irmãos. Ele continua sendo Deus até hoje. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida até hoje. Ele continua sendo Jeová Jiré. Ele continua sendo provedor. Ele continua sendo Deus de cura, Deus de milagre, Deus de graça. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. É que a gente às vezes não vê os milagres do Senhor, mas Ele continua fazendo, irmãos. Ele continua curando, Ele continua levantando coxos, Ele continua fazendo o cego ver, Ele continua libertando os encarcerados, Ele continua sendo Deus. Antes da gente iniciar a mensagem, feche teus olhos. Eu não sei como é que está teu coração, mas coloca a tua vida agora diante do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu estou precisando tanto ouvir do Senhor. Eu estou precisando tanto receber do Senhor, Pai. Eu estou precisando do Teu milagre. Eu estou precisando, Senhor, de algo sobrenatural na minha vida, Pai. Eu tenho tentado, eu tenho orado, Senhor, e às vezes eu penso que o Senhor não está ouvindo. Meu irmão, clama ao Senhor. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz na sua palavra: clama a mim,
responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas o Senhor diz: clama a mim. Então clama ao Senhor, meu irmão, agora. Diz aí do teu coração para Jesus. Fala: Jesus, fala comigo poderosamente nessa noite. Fala através da tua palavra. Fala, Senhor, comigo, Pai. Jesus, toma conta dessa dificuldade que eu estou passando. Senhor, eu coloco agora, Senhor, o que eu tenho diante de Ti, Pai, reconhecendo que o Senhor é proprietário, é dono, que eu sou somente um administrador. Mas eu não quero continuar pecando contra o Senhor, eu quero cumprir a Tua palavra. Pai, me ajuda, Jesus. Faz como Pedro, meu irmão, quando estava lá afundando na água, a oração mais curta da Bíblia, Pedro diz: socorre-me, Jesus. A única coisa que Deus precisa ouvir da tua boca é você dizendo: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorre meu casamento, socorre a vida dos meus filhos. Socorre, Senhor Jesus querido, as minhas finanças. Socorre, Senhor, o meu negócio. Me socorre, Senhor. Me socorre, pega nas minhas mãos, Jesus. Me tira desse mar turbulento, Pai, que eu estou vivendo. Clama ao Senhor, meu irmão, porque Deus não ignora o clamor do justo. Deus não ignora a lágrima do justo. Deus continua ouvindo, Deus continua fazendo. Senhor, aqui está teu povo nessa noite, Pai. Aqui está a tua igreja nessa noite reunida. E a tua igreja aqui neste lugar precisa de uma palavra que venha direto do teu trono, Pai. Que venha direto do Senhor, Pai amado. Meu Deus, nós aqui, Senhor, como tua igreja, queremos te dizer aqui, Jesus, que Tu és bem-vindo aqui neste lugar. O Senhor é querido aqui entre nós, o Senhor é amado aqui entre nós, Pai. Faz aquilo que o Senhor bem quiser aqui nessa noite, Pai. Manifesta a cura, Senhor, traz libertação, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Que o Teu Espírito se mova neste lugar aqui, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados pelo Teu poder e pela Tua presença, Pai. O Senhor é amado aqui entre nós, o Senhor é querido. O Senhor, Pai, é tudo na nossa vida. Nós o adoramos aqui nessa noite, nós reverenciamos o Senhor, Pai. Nós aqui queremos dizer, Senhor, a Ti, Pai. Nós dizemos ao Senhor aqui agora, Pai: honra e glória pertence a Ti, Senhor. Todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor, Pai. Nosso coração está diante de Ti, nossa vida está diante de Ti, Pai. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. E é no Teu nome que nós oramos, Jesus Cristo querido. Amém, amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei como é que está teu coração. Eu não sei como é que você veio aqui, mas Jesus sabe. Eu não preciso saber, porque quem sabe do seu interior é o Espírito Santo de Deus. E se você realmente colocou diante do Senhor com sinceridade do teu coração, agora abra os teus ouvidos, abra a tua mente para aquilo que Deus vai dizer para você. Não é aquilo que Paulo está dizendo, porque, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas é aquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Eu quero tratar com vocês sobre um tema que é tão sensível. E antes disso quero agradecer a vida do pastor Marinho, pastor Mário, pastor Lucas e as suas digníssimas esposas. Obrigado pelo carinho, obrigado por nos convidar. Eu sou lá da Universidade da Família. Pastor Dinarte esteve aqui ministrando semana passada, trabalha comigo. É meu vizinho, entendeu? Meu vizinho, o pastor até brincou hoje, você está bem de vizinho, né? Então, mas nós trabalhamos lá, eu estou na Universidade da Família há 32 anos. Sou casado com Regina, minha esposa, há 33. Temos uma filha linda, Giovana, de 27 anos, que é fruto de uma cura na nossa vida. Nós não podíamos ter filhos, nós fomos desenganados, a minha esposa foi desenganada pelos médicos. E quando os médicos ou a medicina legal diz assim: não há nada mais o que fazer, nós não temos mais nada. Aí então nós ouvimos a voz do Senhor, que é o Deus do impossível, dizendo: eu posso. Eu posso. Se o mundo não pode, eu posso. O nome do nosso Deus é, irmãos, eu sinceramente estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Hoje nós oramos muito, viu, pastor Lucas, lá de manhã por essa noite aqui, viu? Nós estávamos numa reunião de oração, nós clamamos muito para cada pessoa que viesse aqui hoje. Quando o homem diz assim, não dá, Deus fala assim: eu sou o Deus do impossível. E Giovana, nossa filha, é resultado de uma cura. Nós não podíamos ter então nossos filhos, o médico já tinha desenganado.
a minha esposa ia começar a radioterapia e todos os processos, e aí então Deus curou a vida dela, e depois que efetuou a cura na vida dela, 3 meses depois ela engravidou, e Giovana, nossa filha, veio como resultado de um milagre na nossa vida. Deus continua sendo Deus de milagre, Deus continua gerando vida, Deus continua sendo Deus de poder. Irmãos, não deixe de crer no Senhor, não deixe de amar o Senhor, não deixe de crer e acreditar. Exercite a tua fé, inclusive nessa noite, exercite a tua fé crendo que Deus pode fazer algo sobrenatural em você, porque Ele continua fazendo milagre, não é verdade, pastor? Continua fazendo. E eu quero tratar aqui sobre um tema que muitas vezes é sensível. Eu estava conversando aqui com o pastor Lucas, com o Kelly, antes de começarmos, um tema que às vezes é sensível, que é a questão da administração financeira, que muitas vezes muitos estão passando ou vivendo. Pode colocar aqui para mim, meu irmão, o primeiro slide. Muitas vezes muitos estão vivendo tantas lutas, tantos problemas, mas finanças é algo muito íntimo. Ninguém revela aquilo que está passando na vida financeira, ninguém revela para o outro: eu estou com um problema, eu estou com isso, estou com aquilo, ou minha vida financeira está ruim lá em casa, minhas finanças, sendo jovem, adolescente, adulto, casal, não importa, mas as pessoas não dizem, porque é muito íntimo. E às vezes a gente não trata sobre essas questões, porque a gente também não quer entrar na intimidade das pessoas. Mas todas as vezes que a gente deixa de falar sobre algo tão importante, que é revelado na palavra do Senhor, nós deixamos de ensinar o povo e deixamos de dizer como as pessoas podem alcançar uma verdadeira liberdade em Cristo. A palavra de Deus, ela tem 2.350 versículos que falam sobre administração, sobre finanças. Se fala mais sobre finanças na Bíblia, não sei se você sabia ou não, mas do que fé, do que salvação, do que dons, do que tantos assuntos tão importantes e relevantes da palavra, se fala mais sobre administração na Bíblia. Agora, por que Deus permitiu que se falasse tanto sobre isso? Por que Deus permitiu que se escrevesse tanto sobre isso? Será que Deus já sabia que o dinheiro seria algo que poderia dominar o nosso coração? Algo que poderia dominar a nossa vida? E o Senhor diz, lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores. Você vai servir a um, não vai servir a outro, vai alegrar um, não vai alegrar. Ninguém pode servir ao Deus verdadeiro e ao Deus da riqueza, ou a mamon. Nós não podemos servir ao dinheiro. O dinheiro não é o que traz alegria, não é o que traz sustento, não é o que traz paz, não é o que traz as coisas para dentro da minha casa. Quem faz tudo isso é Deus. O dinheiro não faz nada disso, irmãos. O dinheiro é um meio que Deus usa. Agora, muitas pessoas têm se deixado dominar pelo dinheiro, e o dinheiro ainda tem sido o Senhor da vida de muitas pessoas. O dinheiro ainda tem sido o Deus de muitas pessoas. Exemplo, irmãos, responda para você mesmo, não precisa responder para mim. Quando falta recurso, ou os recursos estão escassos na sua casa, o teu humor muda ou não? Muda a tua alegria ou não? Por que muda o teu humor? Por que muda a maneira de você agir quando o recurso está pouco? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós confiamos mais no dinheiro do que no Deus que provê todas as coisas. Nós colocamos o nosso coração e a nossa confiança naquilo que não pode ser colocado. Nós depositamos a nossa expectativa onde não deve depositar expectativa, porque expectativa nós temos que depositar aos pés de Cristo. E muitas vezes o dinheiro tem comandado o nosso coração e o nosso sentimento. Agora, tudo isso tem uma realidade também. A palavra de Deus nos fala, abra comigo por favor a Bíblia, em Filipenses capítulo 3, no versículo de número 20, é um versículo somente que nós vamos ler, e toda a base da mensagem está em cima de um versículo. Filipenses 3:20, onde a palavra de Deus diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma cidadania, nós somos brasileiros. Nós somos e amamos a nossa pátria, amamos o nosso país. Mas nós que servimos a Cristo, temos uma outra cidadania, que é a principal cidadania que nós temos na nossa vida, que é a cidadania celestial. Você é um cidadão do reino de Deus. Você tem a marca de Cristo.
Você representa o Senhor Jesus, você representa o reino de Deus aqui na terra. Nós temos uma marca, uma chancela, nós temos algo que nós carregamos em nós, que é a cidadania celestial. E é lá que nós vamos estar durante toda a nossa eternidade. Agora, como que nós, como cidadãos celestiais, que temos essa marca, que temos essa cidadania, como que nós temos lidado com as coisas aqui neste mundo? Será que nós somos dignos? E aqui eu não estou falando, né, pastor, sobre teologia, né? Como eu disse, eu sou um pastor presbiteriano, a questão de entrar no céu, não entrar no céu, a questão de quem vai subir, quem não vai subir. Não estou falando sobre isso, eu estou falando, será que nós somos dignos de entrar naquele portão celestial, quando Deus nos chamar? Será que nós estamos cumprindo com tudo aquilo que a palavra de Deus determina, que nós temos realmente lidado eficazmente com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que a gente realmente tem feito isso de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? As estatísticas dentro do nosso país são muito terríveis, irmãos. Quase 80% da população, pode colocar o próximo, irmão, quase 80% da população brasileira está endividada. Os jovens entre 18 e 24 anos já são considerados uma geração de endividados. Eles entram na faculdade fazendo dívida, saem da faculdade fazendo dívida, entram no primeiro emprego endividados, vão para o casamento endividados. Boa parte da população brasileira está endividada. Desses quase 80% de endividamento da população brasileira, 38% não vão conseguir pagar as dívidas no próximo mês. Se tornarão inadimplentes. Essa é a realidade hoje do nosso país. Não estou falando aqui de estatística cristã, não estou falando aqui de estatística bíblica, estou falando de uma estatística que está em todas as fontes de pesquisa que você pode pesquisar, CNC, Serasa, Experian, Banco do Brasil e tantas outras fontes. Você pode pesquisar e você vai ver o nível de endividamento do brasileiro hoje. Isso significa, teoricamente, que se nós temos uma comunidade com 1000 pessoas, nós temos a possibilidade de ter 700, 800 pessoas dentro da igreja vivendo problemas financeiros. E eu pergunto o seguinte: como que nós, cidadãos celestiais, que temos essa marca, estamos vivendo igual o mundo vive no que diz respeito à área financeira? Quando as pessoas vêm para Cristo, se ele bebia, ele vem para Jesus, aceita Cristo, ele para de beber. Se ele era um homem cruel, batia na esposa, tinha atitudes erradas, ele vem para Cristo, o coração dele é dominado por Cristo, ele começa a exercitar o fruto do Espírito e agora ele ama a família. Se ele era um drogado, ele para de usar drogas e vem para Cristo e então entrega a vida e não usa mais drogas. E por que não há mudança na vida financeira? Por que continua ainda fazendo as mesmas práticas que o mundo tem? Como que um cidadão celeste, então, como que um cidadão celestial lida eficazmente com o dinheiro? Vamos entender um pouco o que a Bíblia nos fala sobre isso, irmãos. Primeiro de tudo, pode passar aqui, irmão, o outro. Primeiro de tudo, o cidadão celestial, ele produz, pode ir, irmão. O cidadão celestial, ele produz abundantemente. Ele produz abundantemente. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Quando nós falamos de produzir abundantemente, me vem também aqui à memória o texto lá de 2 Reis 4:1-7, que muitos conhecem essa história da viúva e do azeite, que aquela mulher tinha sido assolada pela morte do marido e que os credores foram até a sua casa, lembram disso? Para levar os filhos, para que trabalhassem como escravos até que a dívida fosse paga. Aquela mulher então vai atrás de um profeta. Atrás de qual profeta que ela foi? Eliseu. Ela vai atrás do profeta Eliseu e ela chega para Eliseu. Eliseu depois vai até a sua casa. E aí todo mundo, eu não vou contar a história porque está lá em 2 Reis. Aí você pode olhar e ler lá depois, mas todos aqui conhecem. Aquela mulher então, naquele momento de aflição e tudo mais, ela acata aquilo que o profeta diz. E Deus então faz um milagre. Todo mundo sabe da multiplicação do azeite. Ela pegou tudo que ela tinha, colocou ao Senhor. Mas por que eu estou falando sobre a questão de produzir abundantemente? Aquela mulher, depois do milagre, ela volta até o profeta para dizer o que tinha acontecido.
E o profeta Eliseu diz para ela assim: 3 ensinamentos que muitas vezes passam desapercebidos ali naquele texto. O profeta diz assim: vai, vende tudo, trabalhe, pague as dívidas, honre teus compromissos, e ainda vai sobrar para você viver com os teus filhos, desfrute da bênção. Vai e vende, trabalhe, pague as dívidas, honre os teus compromissos, e ainda vai sobrar para você viver com os teus filhos, desfrute da bênção. Primeiro ensinamento que o profeta diz: você tem que trabalhar e trabalhar duro, você tem que produzir abundantemente. O que a maioria dos cristãos querem fazer hoje, irmãos? Desfrutar de bênção. A pessoa age de uma maneira incorreta, não segue os padrões da palavra, não obedece a Cristo, faz o que não é permitido na palavra, mas aí quer chegar na igreja e quer simplesmente que alguém coloque a mão na sua cabeça e todos os problemas financeiros sejam resolvidos. Nós resolvemos problemas cumprindo e obedecendo a palavra do Senhor, irmãos. Deus é Deus de milagre, de cura, de libertação, igual eu falei aqui agora há pouco. Mas nós temos que aprender a ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Nós não ficamos correndo atrás de bênção, porque lá em Deuteronômio capítulo 28, a palavra de Deus diz o quê? Se atentamente você me ouvir e me obedecer, o que, irmãos? Se atentamente você me ouvir e me obedecer, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não corre atrás de bênção. Bênção é consequência de uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra. Bênção é consequência de viver a palavra do Senhor. Você vive a palavra, as bênçãos vão correr atrás de você. E se você voltar em Deuteronômio capítulo 10, capítulo 11, você vai ver que as bênçãos não são somente para a tua vida, mas é para os teus filhos, para os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, pela tua obediência. Então, como cidadão celestial, aquela mulher tinha que fazer o quê? Trabalhar, ela tinha que honrar os compromissos e depois desfrutar da bênção. Nós, cidadãos celestiais, produzimos abundantemente. E produzir abundantemente, quando a palavra de Deus nos fala aqui em Efésios, não é somente para nós, é para que a gente possa suprir a necessidade do corpo de Cristo, é para que a gente possa suprir a necessidade dos irmãos. Nós, como igreja do Senhor, como servos de Deus, nós temos que fazer não somente para a nossa casa, mas pensar no mandamento que o Senhor nos deu: amarás o teu próximo como? Quantas pessoas você ajudou esse ano? Eu gosto muito da teologia prática. Quantas pessoas você ajudou esse ano? Eu sempre digo o seguinte, irmãos: é gostoso quando alguém chega e diz assim: me dá o seu Pix, que Deus tocou no meu coração para te fazer uma oferta. Para quantas pessoas você ofertou esse ano? Quem você ajudou que estava passando necessidade? Para quem você ajudou com um alimento? Para quem você passou na rua e falou assim: vem cá, eu vou te pagar um alimento, eu vou te fazer isso? Alguém aqui já foi abençoado por Deus ou não? Você já foi abençoado por Deus? Levanta sua mão. Já foi abençoado? Amém? Ok. Deus já te deu muito. Se Ele não der mais nada a partir de hoje, o que Ele já fez até agora já é mais que suficiente na nossa vida. Porque o pouco que nós fazemos aqui não é nada comparado ao muito que Cristo já fez por nós. Se Deus já te deu tanto e você já foi abençoado, o que te custa preparar uma mesa na tua casa no domingo e chamar aquela família mais simples da igreja e dizer: senta comigo, eu preparei uma boa comida para vocês? O que te custa pegar o carro que Deus colocou em tuas mãos e levar aquela pessoa que veio a pé embora? O que te custa pagar uma consulta para aquela irmã que está lá na fila do SUS esperando 3 meses, 4 meses, 5 meses para ser atendido? O que te custa pagar uma consulta particular? O problema, irmãos, é que nós, como cidadãos celestiais, a gente diz que a gente é cidadão celestial, a gente usa a palavra de Deus, mas a gente não pratica a palavra de Deus. Se atentamente você me ouvir e me obedecer, tudo que eu estou falando, irmãos, não é nada que está fora da palavra, é aquilo que a palavra de Deus diz. Vê a necessidade do teu próximo e veja se a necessidade dele é maior que a sua. Ama teu próximo.
nós produzimos abundantemente, nós damos ao Senhor, nós ofertamos a Deus, mas nós ajudamos aqueles que estão ao nosso lado, ajudamos a igreja, ajudamos o corpo de Cristo, ajudamos aqueles que estão necessitados. E eu não sei qual é a tua ideia sobre produção. A palavra de Deus, ela começa a nos ensinar sobre isso lá em Gênesis. Pode passar o próximo slide? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, um texto muito conhecido dos irmãos, que diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. O ensino do Senhor sobre trabalhar começa ali. Muitas pessoas pensam que o trabalho é algo que Deus criou pós-queda do homem. Então muitas pessoas olham o trabalho como algo penoso, algo doloroso, algo que só traz cansaço. E muitas pessoas têm reclamado sobre trabalhar, porque as pessoas dizem assim: eu já estava prestes a aposentar, agora o governo mudou as regras, eu tenho que trabalhar mais 10 anos, agora já não dá, e como é que eu me aposento? E agora esse rombo do INSS, como é que vai ser a minha vida? Tenho certeza que você falou isso nesses últimos dias. Ou pelo menos aqueles que foram descontados aí alguma coisa, pensou e até murmurou sobre isso. O ensinamento do Senhor vem lá em Gênesis 2, quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim para cultivar e guardar. Então o trabalho foi criado num ambiente livre de pecado e livre de dor, porque Ele criou o homem e colocou ali. O homem não tinha caído ainda. Quando Deus cria o trabalho, Ele criou num ambiente livre de pecado. Então, meu irmão, não reclame do trabalho, não reclame daquilo que você está fazendo. Agradeça a Deus por aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Seja grato ao Senhor todos os dias. Trabalhe abundantemente, produza abundantemente, para suprir a tua necessidade e a necessidade dos teus irmãos. Pós-queda do homem, teve consequências. Quando Deus volta ao jardim, o que Deus disse para Adão? Agora, do trabalho, ou seja, do trabalho que Ele já havia criado, você vai produzir, vai gerar cansaço, suor, fadiga. Muitos olham o trabalho na perspectiva pós-queda, mas o trabalho foi criado antes da queda do homem. Então o trabalho é bênção para a nossa vida. Agora, quando Ele diz cultivar e guardar, pode passar o próximo. Eu quero dizer algo para vocês que é muito interessante sobre isso. Cultivar está ligado à produção, e guardar está ligado à administração. Pode passar, meu irmão, por favor? Cultivar está ligado à produção e guardar está ligado à administração. Quando nós falamos de cultivar, significa que nós temos que trabalhar, que nós temos que produzir. Só que não basta apenas você trabalhar e produzir, você tem que saber administrar. Porque tem gente que trabalha 8, 10, 12, 15 horas por dia, mas não vê o fruto do trabalho. Lembra que nós oramos aqui no começo? Que às vezes a gente levanta cansado, dorme cansado, a gente não tem visto o resultado, não tem visto as coisas. Não é uma questão somente de produção. Você tem que produzir, mas você tem que saber como administrar o que Deus tem colocado em suas mãos. Tem muitas pessoas que pensam que o trabalho vai findar quando nós... Pode passar o próximo também, meu irmão? O trabalho vai findar... Não, pode permanecer aí, não precisa passar não. O trabalho vai findar quando nós terminarmos a nossa vida aqui. Mas eu não quero ser, viu, pastor Lucas, o mensageiro do Apocalipse aqui. Eu quero dar uma notícia aqui para a igreja, tá? Porque eu não sei o que você pensa sobre trabalho. Eu não sei qual é a tua ideia. Eu não sei se você tem sido grato a Deus ou não. Eu não sei se você tem agradecido todos os dias ao Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor nos diz que quando nós terminarmos aqui a nossa vida, nós estaremos com Cristo e nós reinaremos eternamente com o Senhor. Você sabe o que é reinar ou não? Reinar significa trabalho. Trabalho. Reinar é trabalho, irmãos. Então, de repente, você tem uma ideia. Esses dias atrás estava pregando numa igreja, pastor, e um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vejo a hora de acabar essa vida, porque eu quero ir para o céu para não fazer nada. Eu fiquei olhando para ele, falei: o que esse irmão pensa do céu? Eu não sei, de repente você assistiu muito desenho quando era criança, e você pensa que vai para o céu, vai sentar numa nuvem, e vai ficar tocando harpa, viajando pelas galáxias. Isso aí é coisa de desenho, irmão. Você assistiu muito desenho quando era criança.
Você não vai ficar sentado numa nuvem sem fazer nada, porque o Senhor nos diz que nós reinaremos eternamente com Ele. Então, quando você chegar no céu, viu, pastor Marinho, a hora que o senhor colocar o pé para dentro do portão do céu, Jesus vai só falar assim: Marinho, vem cá um pouquinho, eu tenho um negocinho para você fazer. E você sabe até quando que é ou não? Eternamente. Então eu não sei o que você pensa sobre o trabalho, mas você vai trabalhar eternamente. Vamos fazer algo que a igreja não gosta, mas os pastores amam fazer. Olha para o irmão que está do seu lado, pode falar para ele assim: você vai trabalhar eternamente. Nunca mais você vai parar de trabalhar. Eu não sei se você tinha pensado nisso ou não até hoje. Eu vou fazer uma pergunta bem direta agora. Sabendo disto, que você vai trabalhar eternamente, que você nunca mais vai parar de trabalhar, você ainda quer ir para o céu? Amém? Porque tem pessoas que começam a pensar na ida para o céu. Tem pessoas que começam a pensar: será que eu vou? Eu pensei que eu não ia fazer mais nada. O cidadão celestial, ele produz abundantemente, ele trabalha, ele honra o Senhor com o seu trabalho. Lembra sempre da viúva: você trabalha, vende o azeite, você cumpre os teus compromissos, porque o cristão verdadeiro, aquele que honra Cristo, aquele que obedece à palavra, ele cumpre tudo aquilo que está proposto para ele, tudo aquilo, ele não deixa o nome de Jesus ser envergonhado. Portanto, nós não deixamos dívida em atraso, portanto nós não deixamos de pagar, portanto nós somos fiéis ao Senhor, porque você carrega uma marca, meu irmão, você carrega o nome de Cristo em você. E nós não corremos atrás de bênção, nós obedecemos, porque se obedecermos, elas correrão atrás de nós. Elas correrão atrás de nós. Olha de novo para o seu irmão, fala para ele assim: obedeça ao Senhor. Obediência vale a pena. Sabe por quê? Nosso tempo aqui é curto. Nós estamos vivendo aqui só uma passagem. Você vai estar a eternidade inteira com Cristo. Aqueles que obedecerem e que forem fiéis estarão com Cristo. Aqueles que cumprirem, aqueles que obedecerem e permanecerem fiéis ao Senhor, estarão na eternidade com Cristo. Vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel, ainda que seja difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Ah, pastor, você não sabe das minhas lutas. Eu posso sentar com você e contar um pouco de luta. Ah, pastor, mas as minhas são maiores. Não são, não. Todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por circunstâncias adversas. E os problemas vêm à revelia da nossa alma, sem o nosso querer. Todo mundo passa por luta, irmãos. O teu problema não é maior que o do teu irmão. Deus dá a cada um conforme pode suportar. Deus nunca dá nada maior do que a gente possa suportar, senão a palavra estaria mentindo. E a palavra não mente. Nosso Deus não mente. Jesus não mente. Se você está passando por luta, é porque Deus sabe do teu limite. Você não sabe, mas Deus sabe até onde você pode ir. Pastor, mas está difícil. Está. Mas eu quero te dar uma boa notícia também. Os teus dias de choro e lágrimas vão acabar. No céu não haverá choro, nem ranger de dente. As lágrimas cessarão. O teu problema vai passar. A tua luta vai passar. A tua dor vai passar. O teu sofrimento vai passar. Esses dias vão passar e nós reinaremos eternamente com Cristo. Nós reinaremos eternamente com o Senhor. O cristão, o cidadão celestial, produz abundantemente. Mas ele não somente produz abundantemente. O cidadão celestial, pode passar, meu irmão, por favor. O cidadão celestial, ele pensa biblicamente. Qual que é o primeiro ponto que nós falamos aqui? Que o cidadão celestial, ele faz o quê? Produz. Não estou ouvindo, irmãos. Que ele produz. O cidadão celestial também,
Ele pensa biblicamente. Ele pensa biblicamente. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nós pensamos biblicamente, e pensar biblicamente é entender que o ser é mais importante que o fazer. As mudanças, elas começam no nosso interior, quando nós falamos de lidar eficazmente com o dinheiro, segundo o que um cidadão celestial, como um cidadão celestial deve fazer. A mudança começa dentro de nós e não no nosso exterior. Tem pessoas que pensam assim: o pastor vai vir falar sobre finanças, ele vai falar de planilha, o que cortar, o que gastar e tudo mais, e eu vou levar, hoje vai ser a noite do milagre da multiplicação, vou levar até uma sacolinha no bolso, porque hoje eu vou sair com dinheiro da igreja, eu vou passar no caixa eletrônico e Deus vai ter colocado dinheiro na conta, porque hoje é a noite do milagre da multiplicação. Irmãos, Deus pode fazer isso sim, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: enquanto você não mudar o seu coração e a sua mente, Deus não pode fazer nada, porque o resto é externo, é a parte prática. Você tem que mudar a tua maneira de pensar sobre o dinheiro, o teu coração. Aonde está o teu coração, aí vai estar o quê? Seu tesouro. A mudança começa dentro de nós. Eu falo que vida financeira é como mais ou menos parecido com a questão de fazer regime. Alguém já fez regime aqui algum dia? Não precisa ficar com vergonha, irmãos, eu já fiz. Quando você faz regime, você coloca na cabeça assim: em 20 dias eu vou emagrecer 5 quilos. É isso ou não é? E você começa aquela coisa doida. Tem um monte de regime, não tem, irmãos? Regime da lua, regime do que mais? Do low carb, regime, me ajudem aí, cetogênico, regime da lua, você pode comer tudo menos a lua, né? Regime de tudo quanto é coisa que você vê por aí. Aí você vai lá e você fala assim, aí você corta tudo de uma vez. Corta carboidrato, corta refrigerante, corta isso, corta aquilo. Aí você come cenoura por 20 dias, come só alface por 20 dias, né? E aí você começa a perder peso e vai indo. No 19º dia você perdeu 4,5 kg, 4,8 kg. Você fala, vou atingir a meta. Só que chega no 20º dia, a tua cabeça começa a pensar naquele X-Bacon derretendo gordura, aquela pizza que você põe a espátula embaixo, aquele queijo derretido com aquela coquinha gelada, aquela picanha bem fatiada com aquela gordurinha ao ponto. Você não jantou? E aí a tua cabeça começa a pensar em tudo isso. E quando termina os 20 dias, o que a pessoa faz? Volta a comer como um doido. Aí ele ganha os 5 quilos que ele perdeu e mais uns 4 para deixar para o próximo de reserva. Quando você vai no nutricionista, no nutrólogo, alguma coisa assim, é regime que ele diz para você fazer? O que ele fala que você tem que fazer? Todo mundo sabe. Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Você tem que aprender a comer na hora certa, o que é certo, de maneira correta, no tempo certo, nos espaços, a alimentação certa. E aí então isso vai criar uma rotina, vai criar um hábito, vai criar isso vai fazer a diferença e vai fazer você ter uma mudança no teu corpo. Isso chama reeducação alimentar. Irmãos, quando a gente prega sobre finanças, nós não estamos falando de um regime financeiro. Hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre, hoje é dia de tantas coisas que eu falei aqui. Mas você tem que mudar o seu interior, os seus hábitos, as suas atitudes. Quando você recebe uma mensagem, uma palavra, quando você ouve a palavra do Senhor, meu irmão, não é para você sair da porta para fora e dizer assim, agora mês que vem eu vou começar a pegar firme então para ter uma mudança. Quando você recebe a palavra do Senhor, a mudança é para aquele momento, é para agora, é para já. É você dizer para Deus assim, Senhor, eu me arrependo agora, Pai, do que eu estou fazendo. E aí você muda seus hábitos, você fala assim, se até então eu fazia, agora eu não faço mais. Se até então eu agia dessa maneira, não vou agir mais. Senhor, eu quero agir de acordo com a Tua palavra. Isso é pensar biblicamente.
É você ter a palavra o tempo inteiro na tua mente e no teu coração. O que Paulo nos fala? Que a transformação começa onde? Na nossa mente. Transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. E a mente é renovada através do que, irmãos? Da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. Então o cidadão celestial, não conseguiu colocar, irmão? O cidadão celestial, ele pensa biblicamente. O ser é mais importante que o fazer. A mudança começa no nosso interior, depois vem a mudança externa. Não adianta você tentar fazer mudança externa, porque isso se chama regime. Você tem que fazer uma reeducação financeira. Quem sabe você veio de um lar disfuncional, quem sabe você veio de uma educação onde não te ensinaram. A maioria dos brasileiros não teve uma educação financeira, e aí você viveu e viu a vida inteira teus pais agindo de maneira inadequada, ou de repente eles eram muito mão abertas com o dinheiro, ou de repente eram muito mão fechada. E você simplesmente hoje é uma reprodução do modelo que foi implantado em você. Eu quero dizer, irmãos, para vocês, a gente pode ter vindo de um lar disfuncional, de uma maneira errada, de tudo mais, mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. As coisas velhas ficaram para trás, e aí, meu irmão, tudo pode ter mudança na tua vida. Se de repente não está bem hoje, a partir de hoje Deus pode mudar. Se não veio bem até agora, a partir de agora Deus pode mudar. Mas você tem que começar a pensar biblicamente. Você tem que começar a agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus, é o anterior, tá, irmãos? Pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como também nós pensamos biblicamente, irmãos? Os cidadãos do reino são organizados. O cidadão do reino, ele não é desorganizado. Se você não é organizado com as tuas coisas, você tem que começar a ter uma mudança de vida. Aí eu falei com o pastor Lucas, né? O pastor já passou pelo curso com a gente, mas nós temos cursos que nós oferecemos na área financeira para que você aprenda a colocar em ordem a sua vida. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é organizado. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é prevenido. Ele não deixa as coisas para a última hora, não é procrastinador. Ele faz as coisas antes. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é um investidor, ele é um poupador. Ele não fica gastando dinheiro à toa, ele guarda. Irmãos, e tem tanto ensinamento na Bíblia falando, todos nós passamos aí pela pandemia, todos nós passamos por um tempo muito difícil, perdemos amigos, familiares, foi um momento extremamente difícil na vida de todos. Você estava preparado financeiramente para passar por 2 anos e meio de pandemia? A maioria aqui já conhecia Jesus e já sabia o que a Bíblia diz lá em Gênesis 41. Gênesis 41 nós temos a história de quem? De José. José foi chamado para revelar um sonho. Não vou ficar contando tudo para vocês, vocês conhecem a história. E qual era o sonho? Que em 7 anos teria 7 anos de vaca gorda e teriam 7 anos de vaca magra. E durante os 7 anos de vaca gorda, deveria guardar 1/5 da produção. O que é 1/5 da produção? 20% daquilo que você ganha. O ensino está lá, irmãos, em Gênesis 41. Quantos por cento do que você ganha você tem guardado? A Bíblia nos ensina. Você já não sabia da história? Por que você não guardou? Tinha 7 anos de vaca gorda e viriam 7 anos de vaca magra. Tudo o que nós precisamos saber está na palavra. Nós temos que somente pensar biblicamente, colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Nós não somos gastadores, nós somos poupadores. Ai, pastor, mas eu vivo pela fé. Vocês já ouviram o crente falar isso ou não? Eu gasto mesmo hoje, porque amanhã Deus proverá. Já ouviram isso também em algum lugar ou não? Isso não é pensar biblicamente. Você está colocando teu Deus à prova? Você quer saber quem realmente é Deus? Deus não precisa de recursos, de dinheiro, nem da nossa vida Ele precisa. Não coloque teu Deus à prova de nada, porque Deus não precisa ser provado. Nós somos poupadores. O ensino está lá desde Gênesis. Tem gente que além de não guardar nada, está gastando 20% a mais do que ganha.
O brasileiro, se ele ganha 1.000, ele vive com 1.500. Se ele ganha 5, ele vive com 6. Se ele ganha 10, ele vive com 15. Ele nunca vive dentro do padrão. E o crente também. E sabe o que acontece, irmãos? A gente está pecando. A gente não está cumprindo os princípios da palavra de Deus. Mas a gente vem para a igreja e a gente quer ser abençoado. Deus pode mudar qualquer história, mas você tem que ter mudança interior. Se até então fazia, não faça mais. Se até então errava, não erre mais. Não significa que nós não vamos pecar. Nós pecamos todos os dias. Precisamos da graça do Senhor, da misericórdia que se renova todas as manhãs. Mas que isso não seja justificativa para a gente continuar cometendo os mesmos erros financeiros. Aquele que pensa biblicamente, ele é honesto. Honestidade, integridade é um atributo de Deus. E Deus requer que nós sejamos íntegros assim como Ele é. E sabe qual é o padrão estipulado por Deus? Sabe qual é o padrão estipulado pelo nosso Senhor? Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Quando o Senhor diz o quê? Porquanto é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou. Pastor, mas ninguém é santo. Não é, irmãos. Santificação é um processo diário. Todos os dias estamos sendo santificados até chegarmos na eternidade. Só que nós temos um padrão estabelecido pela palavra do Senhor. Nós somos honestos. Nós somos íntegros. O cidadão celestial que pensa biblicamente não mente. O cidadão celestial que pensa biblicamente não ultrapassa o limite de velocidade estipulado na estrada. Deixa eu falar de coisas que são comuns, né? As placas estão dizendo lá que a velocidade máxima é 100, 110. E você está a 120, 130, 140. O anjo está grudado na antena do carro lá, nem consegue entrar de tanto que você está correndo. O anjo está para o lado de fora do carro. E aí você ainda ora para viajar e fala, Senhor, guarda a minha viagem. Mas você está descumprindo uma lei. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser sujeitos e submissos a toda e qualquer autoridade. Quando você quebra uma lei do homem, você está quebrando um princípio da palavra de Deus. E você está pedindo bênção quebrando um princípio. Você está pedindo bênção do Senhor descumprindo o que a palavra de Deus diz. Isso é incoerência bíblica. Isso não é pensar biblicamente. O cidadão que é honesto paga todos os seus impostos. Se você está pagando imposto a mais, é porque você está vendendo mais, é porque está tendo mais recurso. É certo que tem hora que dá vontade de matar César de novo. Dá a César o que é de César. Não é fácil, irmãos. Esse mês agora é um mês de começa os pagamentos de quem está pagando imposto. Dá vontade de matar César mais uma vez. Dá a César o que é de César. É o dinheiro que sustenta a tua vida? É o dinheiro que sustenta a tua casa ou é Deus todo provedor? Quem sustenta a tua vida? Jesus olhou para a moeda e falou, o que está na face da moeda? A figura de César. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é honesto. Ele não tem problema em pagar impostos. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é íntegro em todas as coisas. Ele é fiel ao seu Deus. Assim é o cidadão celestial. Nós somos moderados, nós somos obedientes. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é generoso. Porque a generosidade é algo que vem se perdendo ao longo do tempo. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família, vivi minha vida dentro de igreja, irmãos. A generosidade é algo que vem se perdendo ao longo dos tempos. Aqui pastor também, desde criança, está na igreja, outros também. A generosidade vem se perdendo. Lembra que eu falei agora há pouco, ajudar um no próximo? A gente fala de generosidade, irmãos, mas a gente não vive ela. A gente é muito individualista. Às vezes nós cantamos, pastor é músico, eu sou músico também. A gente canta canções que diz respeito ao nosso bem-estar. A gente ora
para que o nosso bem-estar, a gente ora para que as coisas sejam boas para mim, mas a gente não está vendo aquele irmão que está lá sentado chorando na igreja. E às vezes a gente não vai lá perguntar o que ele está precisando. Sabe por que a gente não pergunta, irmãos? Porque nós temos medo da resposta. E se ele precisar de alguma coisa? E se ele disser que precisa de alguma coisa? Aí nós temos medo de ouvir a resposta. Então nós não queremos. Deixa Deus tratar com ele. É assim que muitos falam. O cidadão celestial que pensa biblicamente, ele é generoso. Qual é o primeiro ponto que eu falei para vocês, irmãos? O cidadão celestial, ele faz o quê? Produz. O segundo? Irmãos, está muito ruim, eu vou repensar a minha palavra aqui, pastor. Nós já estamos terminando, irmãos. Tá bom. O primeiro ponto qual é? Produz. O segundo? Terceiro ponto: os cidadãos do reino agem diferenciadamente. Agem diferenciadamente. A palavra de Deus fala, Romanos 12, eu já citei para vocês aqui: e não vos conformeis, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, como cidadãos celestiais, nós temos que cortar o cordão umbilical que nos liga às coisas deste mundo. Às vezes nós estamos colocando expectativa, como eu disse aqui no começo, no lugar errado. Nós nos apoiamos nos bens, nos apoiamos nas coisas materiais, nas coisas que nos ligam aqui nessa terra. A palavra de Deus fala que tudo isso vai passar, que as riquezas desse mundo, a traça e a ferrugem vão corroer. Nada do que tem aqui você vai levar para o céu. E às vezes o nosso coração ainda, mesmo servindo a Deus, mesmo ouvindo a palavra, mesmo tendo uma mensagem no nosso coração, a gente continua com o nosso coração preso às coisas desse mundo. A gente continua ainda ligado emocionalmente às coisas desse mundo. E eu quero falar para vocês, irmãos, que cortar o cordão umbilical não significa que você vai deixar de ser um administrador. Não. Cortar o cordão umbilical é não colocar o seu sentimento nas coisas desse mundo. Nós somos, irmãos, administradores e não donos. O dono tem o sentimento enraizado à propriedade. O administrador não. O administrador não tem o sentimento enraizado. Agora, quando nós entendemos que Deus é dono e nós somos administradores, a nossa responsabilidade aumenta ou ela diminui? Você não é dono, você é administrador. A tua responsabilidade é maior ou menor? Por que ela é maior? Porque um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. Todos nós vamos chegar diante do Senhor naquele último dia. Quando você estiver face a face com Cristo, o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel em tudo, entra no gozo do teu Senhor. E a pergunta é: você tem sido fiel ao Senhor em todas as áreas da tua vida? Você tem sido fiel em tudo que a palavra de Deus determina? Você tem sido fiel e obediente em tudo que o Senhor diz? Ou quem sabe você está dentro da igreja e aqui, irmãos, indifere cargo, posição, o que nós somos. Só existe um Deus que governa e nós que somos servos. Essa é a posição que tem. Nós não vamos levar para o céu cargo, diplomas que nós temos, o que nós fazemos, nossa posição social, nada disso. Estou falando agora de um Deus que governa sobre tudo e de todos nós aqui que somos servos. Eu estou nesse meio com vocês. Todos nós somos servos. E nós queremos chegar diante de Cristo naquele último dia e ouvir o Senhor dizendo: servo bom e fiel. Só que para isso, irmãos, nós temos que agir em fidelidade aqui. É no tempo que nós vivemos, não é depois que nós morrermos, porque aí não dá tempo para mais nada. Nós não vamos ter purgatório para você ficar um tempo lá repensando na vida. Você vai estar face a face com Cristo. E você quer entrar no céu. Agora há pouco eu perguntei sobre isso, vou perguntar de novo: você quer estar na eternidade? Amém? Eu quero estar lá, irmãos. Só que para isso vale a pena você agir diferenciadamente. O mundo está numa posição,
Nós que conhecemos a Cristo, que produzimos abundantemente, que pensamos biblicamente, estamos em outra posição. O mundo diz assim: se eu não fizer dívida, eu nunca tenho nada. Já ouviram esse ditado ou não? A Bíblia diz assim: não deva nada a ninguém, exceto o amor. O mundo prega uma coisa, a Bíblia diz outra. O mundo diz assim: se conselho fosse bom, não se dava. Conhecem um ditado também ou não? A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há. Vocês estão percebendo o que o mundo prega e o que nós temos que pensar? E como temos que agir? O mundo está dizendo uma coisa, irmãos, a Bíblia está dizendo outra. Pastor, mas está todo mundo indo numa direção, eu vou em outra. Aquele que pensa biblicamente, que age diferenciamente, vai. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu é um lugar para poucos mesmo. Muitos são chamados e quantos são os escolhidos? Quando o Senhor falou muitos, Ele não disse todos. De todos Ele tirou muitos, e de muitos Ele tirou poucos. O mundo todo pode estar indo para um lugar, mas nós que somos cristãos e servos do Senhor, que temos uma cidadania celestial, nós obedecemos a Cristo e a sua palavra. E aquele que pensa biblicamente, que age diferenciadamente, que produz abundantemente, esse é o que vai estar com Cristo. Aquele que vive fielmente a palavra do Senhor. Eu quero que você pense agora: você tem vivido fielmente? Você pode estar na igreja o tempo que for, irmãos. Tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas não tem vivido fielmente. Inclusive tem pessoas que não têm certeza se estarão na eternidade com Cristo. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não têm essa certeza no seu coração. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você renovar a tua esperança, a tua fé em Cristo, para você ter uma mudança e ter essa certeza absoluta que você estará na eternidade com o Senhor. Eu gosto de falar da eternidade, viu, irmãos? Eu gosto de viver, eu amo viver, mas eu gosto de falar da eternidade também, que é lá que eu quero estar. É lá que eu quero estar. E eu sou ansioso para chegar naquele dia, diante das portões do céu, e ouvir a doce e suave voz de Jesus dizendo: servo bom e fiel. Vale a pena pensar biblicamente, vale a pena agir diferenciadamente. Algo que nós temos que, na maneira da nossa ação, agir diferenciadamente, é também aprendermos a viver em contentamento. Exercitar o contentamento na nossa vida. Agora há pouco eu perguntei se você já tinha sido abençoado por Deus. Todo mundo levantou a mão que já receberam bênção do Senhor. Seja grato a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida. Não tem problema nenhum pedirmos a Deus. Deus ouve os pedidos, mas aprenda a ser grato por aquilo que Ele já fez. Aprenda a dobrar teu joelho e ter palavras somente de gratidão ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós nunca agradecemos a Deus. Nós só continuamos pedindo, e nós não paramos para dizer: muito obrigado, Pai. Olha tudo que Deus já fez na tua casa. Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha o que Deus já fez pelos seus filhos. Olha o que Deus já fez dentro da sua família. Olha os milagres que Deus já proporcionou para você, irmãos. Olha tudo que Deus já fez. E seja grato ao Senhor. Exercite o contentamento na tua vida. Isso é agir diferenciadamente. Enquanto o mundo está reclamando, nós estamos dizendo: obrigado, Senhor. Enquanto o mundo está dizendo não dá, nós estamos dizendo: Deus é Deus do impossível. Enquanto o mundo está murmurando, nós estamos dizendo: louvado e honrado seja o Santo dos Santos, que é o Senhor. É assim que nós fazemos. Aquele que age diferenciadamente, isso é agir diferenciadamente. É quando todo mundo está reclamando da situação, do INSS, do governo, de tudo que está acontecendo, nós estamos dizendo assim: Deus é o Jeová Jiré, e nunca vai deixar faltar nada para mim. Eu falo isso, irmãos, e até gostaria, viu, pastor? Eu sei que eu extrapolei no tempo aqui agora, mas estou terminando. Todo pregador fala: estou terminando, e gasta mais 10 minutos. Não, eu vou terminar mesmo. Durante a pandemia, eu falei aqui agora há pouco, né? Só para vocês entenderem que Deus ainda continua sendo Deus que provê todas as coisas para nós. Eu e minha esposa gostamos muito de café. E a Bíblia diz, né, que sem café é impossível agradar a Deus, né?
É um texto que está lá em 2 Paulo, tá? Depois vocês podem olhar lá. E aí, durante a pandemia, nós estávamos lá, diminuímos os recursos, as entradas, tudo mais, né? Tivemos que fazer acordos para poder passar por aquele tempo. Deus proveu todas as coisas e tudo mais. Mas a gente estava em casa numa semana da pandemia, lá num mês, e as coisas já tinham acabado em casa, e assim, nós precisávamos ir ao mercado, e era bem naqueles dias que até ir em mercado a gente estava sendo preso. E aí a gente estava em casa e nós falamos ao Senhor, isso era uma terça-feira, e o café tinha acabado, e o Senhor sabe que nós gostamos muito. Aí o que aconteceu? Nós oramos, falando: Senhor, tá bom, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá, nunca tem faltado nada. Isso foi na terça. No sábado, toca a campainha em casa. Nossa cidade é pequena também, o pastor já esteve lá. E o correio em casa tocando a campainha no sábado. O correio não entrega lá dia de sábado. Aí eu estranhei, fui lá, peguei, era uma caixa. Olhei, de um casal amigo nosso, a postagem tinha sido colocado no correio na terça-feira. Dentro da caixa nós abrimos, tinha 3 quilos de café, um de cada sabor, de aromas diferentes. Quando nós oramos na terça-feira dizendo obrigado, Senhor, Deus já estava providenciando o recurso. Você fala assim: pastor, mas é um café. Deus vê até as tuas necessidades mais pequenas, as tuas coisas menores que você pensa assim, Deus não está vendo? Deus vê, Deus supre. Eu tenho certeza que todo mundo tem testemunhos aqui de que Deus supriu necessidades, correto ou não, irmãos? Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a ter contentamento no teu coração, porque quando nós pegamos e temos contentamento no nosso coração, Deus faz aquilo que falou para o profeta Abacuque lá no capítulo 3. O Senhor é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Quando nós aprendemos a estar contentes, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não tem gado, todavia eu me alegro no Senhor. Deus tira teus pés daqui, ó, quando você aprende sobre contentamento, e faz você andar em lugares altos que você nunca andou na tua vida. Cristão, cidadão celestial, ele age diferenciadamente. Qual é o primeiro ponto que eu falei, irmãos? Produz abundantemente. O segundo? E o terceiro? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, irmãos. De repente você fala assim: pastor, eu não estou conseguindo pensar biblicamente, nem agir diferenciadamente. Eu não estou conseguindo viver desse padrão. Eu não estou conseguindo exercitar isso na minha vida. Tudo começa com a nossa disposição. Quando você diz assim: eu quero uma mudança. Tudo começa com a decisão que você toma. Se você disser assim: Senhor, eu quero uma mudança, Deus, na sua infinita graça, misericórdia, poder, excelência, Ele começa a mudar. Quando você diz isso do teu coração, Deus age, irmãos. Deus age. Eu falei aqui sobre as nossas mudanças de atitude, de hábitos, que nós temos que tomar posições. Quem sabe hoje é um dia que Deus separou para que você começasse uma nova jornada na tua vida financeira, a agir como um verdadeiro cidadão celestial. Eu não sei, eu não conheço o teu interior, eu não sei o que você pensa, eu não sei como é que você veio aqui, mas de uma coisa eu sei, irmãos, que o Deus que está aqui pode mudar qualquer história. Mudou a minha, porque para eu estar pregando aqui hoje sobre finanças, foi um milagre do Senhor na minha casa, irmãos. Eu era escravo do dinheiro, eu era escravo dos cheques, eu era escravo de dívidas. E um dia eu dobrei o joelho na cozinha da minha casa e pedi perdão ao Senhor por todos os meus pecados financeiros. Naquele dia eu estava com uma dívida que era impagável. Naquele dia Deus começou a mudar a história da nossa casa.
E hoje nós somos livres e libertos, em nome de Jesus. Não é para minha glória não, é para que o Senhor seja glorificado. Eu quero fazer um desafio para vocês, enquanto nossos irmãos vão estar aqui cantando uma canção. Quando a gente vem ao altar, não é simplesmente uma questão de sair do lugar, não é simplesmente uma questão de colocar algo, não. Quando a gente vem ao altar, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu estou dando um passo de fé, eu estou dando um passo que eu quero uma mudança, eu estou tomando uma decisão de mudança na minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor, daqui em diante a minha vida vai ser diferente. Quando a gente vem ao altar, nós estamos dizendo isso para Deus. Quando a gente, como pastor, a gente faz um apelo para que as pessoas venham, não é para que tenha pessoas aqui na frente de forma alguma, é porque nós queremos ver o sobrenatural de Deus na vida das pessoas, porque nós queremos ver libertação. Quantos irmãos vão estar cantando aqui agora? Se você precisa, e não tenha vergonha, irmãos, porque quando a gente vem ao altar também, a gente envergonha o inimigo. Deus é honrado e glorificado, e o inimigo é envergonhado. Se você precisa de um milagre financeiro na tua vida, não estou falando aqui de dinheiro na conta não, estou falando de mudança de vida. Se você precisa mudar a sua história financeira, se você tem vivido conflito nessa área, ou em qualquer área do teu relacionamento por causa disso, sai do teu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu não vou orar por você, mas eu vou orar com você, porque diante de Deus nós somos iguais. Faz isso agora, dê um passo de fé. Aquele que precisa realmente hoje de um milagre financeiro na sua vida. Enquanto os irmãos vão estar cantando, pode cantar, irmãos. Amém. Glória a Deus.